Fala galera, hoje é dia de Absolute Batman número 4. É uma história da DC, escrita por Scott Snyder e Nick Dragotta e desenhada por Gabriel Hernandes Walta no ano de 2025. Lembrando que Absolute Batman número 4 é sequência direta dos volumes anteriores dessa nova abordagem do Homem-Morcego. Se você ainda não viu o vídeo sobre os volumes 1, 2 e 3, o link para eles tá aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa num tribunal, no julgamento de Joe Chill, o homem que atirou em Thomas Wayne. Mas antes de começar, Bruce Wayne tinha algo a dizer. Alguns anos no futuro, bandidos de uma gangue chamada 10 Ladrões agiam em Gotham, na área que estava começando a ser conhecida como Beco do Crime nessa época. Eles extorquiam donos de estabelecimentos em troca de uma suposta proteção. No alto de um prédio, eles intimidam 3 lojistas que se negam a pagar a extorsão. Então um dos bandidos usa uma senhora como exemplo e a joga do alto do prédio. Mas logo em seguida, ela volta para cima do prédio em segurança de alguma forma. Quem a salvou foi uma criatura que mais parecia um vampiro. Era o Batman, nos seus primeiros dias como vigilante. Ele faz barulhos de morcego com uma voz distorcida, além de ter lentes que deixam seus olhos vermelhos. Ao chegar, ele morde um dos criminosos com presas que o fazem babar como se ele tivesse sido envenenado. Com um tipo de garra de metal extensível, ele atinge um dos homens e com a sua capa, ele se protege dos tiros. E roubando as armas dos criminosos, o Batman a aponta para um deles. Esse era o início de carreira do Homem-Morcego. E o morcego foi algo que Bruce escolheu, mas essa não foi a única vez. Quando era criança, Bruce escolheu o morcego para um trabalho de escola. A turma estava participando de uma competição para jovens engenheiros. A premiação seria uma ida ao zoológico, onde tem vários animais resgatados de áreas de risco. Então a ideia da competição era criar designs de pontes para essas áreas. E o design que Bruce criou foi baseado nos morcegos. Como os morcegos são intimidadores, o seu design foi feito para parecer imponente, para que as pessoas se sentissem seguras dentro daquelas pontes. Thomas Wayne estava orgulhoso do trabalho do filho, mas pergunta se um design intimidador era mesmo a melhor ideia. Durante a sua primeira atuação como Batman, ele não atira naquele criminoso. Na verdade, ele percebe que a sua abordagem está errada. Desse jeito, Bruce volta para a garagem que usava como quartel-general e queima o traje, o modulador de voz, as presas que injetavam paralisante e a arma. Outra coisa que Bruce percebe é que se livrar de criminosos de rua como os 10 ladrões não vai mudar nada, porque uma nova gangue simplesmente vai tomar o lugar deles. Ele precisava pensar maior. Bruce começa a treinar pesado nessa época e a estudar como o Batman pode fazer mais. Enquanto isso, ele cria um novo uniforme para o Homem-Morcego, mas dessa vez menos teatral. Acontece que Gotham está cheia de armas contrabandeadas, vindas da Flórida, escondidas em caminhões de entregas de frutas. Tudo era organizado pelas famílias de mafiosos, os Marones e os Falcones. Eles têm acordos com autoridades e com policiais corruptos do departamento de polícia de Gotham, por isso eram intocáveis. Então a cidade precisava de outra força que batesse de frente contra esses criminosos. A cidade precisava do Batman. Desse jeito, com um novo uniforme, ele interrompe um carregamento de armas usando um instrumento, um macaco instalado num carrinho de controle remoto, feito para levantar e capotar o caminhão em movimento. Esse tipo de atuação era muito melhor, mas ainda não era o suficiente. E enquanto Batman nocauteia os homens que faziam aquele transporte ilegal, Bruce parece ter entendido a melhor abordagem. Inclusive, no passado, Bruce pensou o mesmo com relação à sua ponte. Um morcego é versátil,
ele se adapta, tanto que é o único mamífero voador do mundo. Com esse pensamento, Bruce faz uma ponte que se adapta também, com decks que rotacionam para uma melhor adaptação em cada terreno. Thomas achou aquilo interessante, era bom, mas ele perguntou para Bruce se ele tinha certeza de que esse projeto capturava o que um morcego era na sua essência. Acontece que Thomas já quis ser um cirurgião cardíaco, porque o seu próprio pai morreu de um ataque cardíaco bem na sua frente. Ele sentiu muito medo naquele dia e não pôde fazer nada. Mas um dia ele percebeu que queria ser um médico para evitar que qualquer outra criança tivesse que sentir o que ele sentiu. Só que quando Bruce nasceu, enquanto ele estava cursando medicina, Thomas percebeu que a essência do que ele queria não era só tentar evitar algo ruim, era preparar as crianças a passar por algo ruim. Por isso, ele se tornou professor. Assim, ele poderia ensinar e ajudar as crianças a se sentirem seguras, as preparando para o mundo. Porque alguns incidentes acontecem independente do que você faça. O que cabe a você é estar preparado para aquilo ou não. Essa era a essência do que ele queria fazer. Por isso Thomas se tornou professor. Talvez ele seja doutor em outro mundo. Depois da morte de Thomas, Bruce fez uma declaração no julgamento de Joe Chill. Para Bruce, aquele dia no zoológico foi o dia mais feliz da sua vida. Ele estava com seus amigos, mas principalmente com o seu pai. Foi aí que ele percebeu que não existiria momento mais feliz que aquele, porque Joe Chill matou a sua felicidade para sempre. Por isso Bruce diz que o odeia, e não importa se Joe Chill tem algo a dizer. Depois que Bruce agiu com versatilidade para parar aquele caminhão, ele sabia que ainda faltava sua essência. Desse jeito, ele saiu de Gotham e passou a viajar por várias cidades, conhecendo a realidade de outras pessoas, as suas lutas e dores. E foi assim que ele preparou o novo e aprimorado morcego. Da mesma forma que o pequeno Bruce fez com aquela ponte. Bruce só estava pensando no morcego e na ponte, mas ele precisava pensar nas pessoas que iriam usar essa ponte. O que era melhor para essas pessoas, o que poderia ajudar essas pessoas. Muitos só olham para o crime e para o criminoso. O que precisa ser feito é passar a olhar para a vítima e para sua necessidade. Bruce então elaborou uma ponte totalmente flexível e dobrável, como as asas de um morcego, e que fosse fácil de transportar até mesmo com paraquedas, para que ela conseguisse chegar nas piores áreas possíveis, até com engrenagens que andavam em terrenos distintos. Mas ao mesmo tempo que ela era adaptável, ela era imponente, intimidadora, para manter a sensação de segurança nas pessoas. Desse jeito, a ponte seria usada para auxílio, tanto em manobras defensivas ou até mesmo ofensivas. Assim como é o Batman absoluto. Ele era grande e intimidador. Ele tinha placas de proteção pela sua armadura. Ele estava preparado com bases em vários lugares de Gotham. Além de ser bastante flexível e adaptável a várias situações, com vários apetrechos, como os ganchos que usava embaixo da capa que se mexiam como polegares, ou a placa de ferro no peito em formato de morcego. Tudo isso foi feito pensando não só no Batman ou em Gotham, mas pensando nas pessoas que ele iria ajudar com tudo isso. E foi assim que o design da ponte venceu o concurso, que levou Bruce aquele dia até o zoológico. O Batman passou a pensar além dos ataques a criminosos nas ruas, ou a caminhões de transportes. Ele passou a buscar a real essência da criminalidade em Gotham. Como por exemplo, algumas das pessoas mais poderosas da cidade que já se alimentaram tanto de Gotham que só deixaram os ossos. Eram mafiosos milionários ou alguns empresários corruptos como Randall Powers, o dono da empresa de caminhões que os Marones e os Falcones usavam para fazer os contrabandos. Essa era a essência do Batman, fazer o impossível. Como por exemplo os morcegos fazem, sendo os únicos mamíferos que voam. Porque para os morcegos,
nada é impossível. Eles voam alto e em lugares que nenhum outro chega. O Homem-Morcego era tão adaptável que chegou a um ponto da sua vida que Bruce fez algo que considerava impossível. Ele foi até Blackgate para conversar com Joe Chill e saber o que ele tem a dizer. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Batman Absoluto número 4 tem um texto muito bom, um ótimo argumento. A história é realmente bem elaborada, com a ideia das contrapartes e paralelos entre a Ponte e o Batman. Mas a narrativa se perde um pouco no meio do caminho, e a arte é de outro artista, o que pra mim caiu bastante de qualidade se comparada com as edições anteriores. Mesmo que faça sentido por se tratar praticamente de um grande flashback. Mas no geral, graças à história, o volume 4 continua ótimo e expande a origem desse novo Homem-Morcego. Inclusive fazendo várias referências à primeira origem do Batman de 1939 e ao Batman Ano 1 de 1987. De qualquer forma, a próxima edição é a última desse primeiro arco do Batman Absoluto. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.